Pais, mães, educadores, familiares, vocês têm atentado ao comportamento das crianças, de seu convívio diário, dos seus laços familiares? Nessa situação, nesse momento tão extenso, pandêmico, está muito claro que se para nós está complicado, para as crianças também não tem sido fácil. Então, sintomas de ansiedade moderada e até severa, transtornos no déficit de atenção, são situações reais e que têm acontecido sistematicamente, porque os estímulos externos são ameaçadores. E muitas vezes a própria dinâmica familiar também está ameaçada. Então, como lidar com essas circunstâncias, com essas situações nas quais as nossas crianças têm sofrido deveras e muitas vezes não estão sendo compreendidas? Olha só, prestemos atenção. Se por acaso a criança ela tem uma mudança de comportamento significativa, se ela perde interesse por questões que até então para ela eram muito importantes, se ela está mais lenta, se ela está mais prostrada, se ela está com medo de alguma coisa iminente ou de algum medo fantasioso, se ela sente dificuldade de relacionamento, se ela está com déficit de atenção e não consegue concatenar o pensamento, abstrair o conceito, nós precisamos parar para avaliar essas questões e parar para conversar também com profissionais da área cognitivo-comportamental e também profissionais da psiquiatria, da medicina, porque são questões que não podem ficar guardadas dentro do livro ou embaixo do tapete. Precisamos compreender, conhecer a quantas anda o emocional de nossas crianças e em quais momentos eles se sentem mais fragilizados e como é que nós, pais, educadores, profissionais da saúde, podem adentrar para buscar um caminho onde se consiga, de alguma forma, dar a essa criança uma segurança, um clima emocional que propicia ela externar até de uma outra forma as suas inquietudes. O que é que está doendo? Como é que está doendo nessa criança? E não vamos aqui falar que são crianças birrentas, que querem chamar atenção, que nada disso. É uma questão que inspira todo o cuidado e cabe a nós, adultos, ligados direto ou indiretamente a essas crianças, também prestarmos atenção e buscarmos um caminho para cuidar desses sintomas que, se não forem vistos, avaliados e diagnosticados num tempo menor, eles podem se prorrogar, eles podem se prolongar e deixar nossas crianças no estado de ansiedade muito elevado. Vamos prestar atenção, vamos acompanhar, vamos ouvir nossas crianças, vamos conversar com elas, vamos tentar proporcionar um clima onde elas possam dizer o que estão sentindo, onde está doendo, como é que elas se veem no contexto dessas aulas praticamente quase que 100% online, se elas conseguem se sentir adequadas a esse formato de ensino. E como é que você, pai, como é que você, mãe, tia, avô, como é que você pode ajudar para amenizar e também para atuar como agente de cura nesse processo todo, onde todos nós, de alguma forma, estamos
com o nosso emocional abalado, com as nossas ideias, com os nossos pensamentos também meio conturbados. Então, eu acho que é mais que chegada a hora de pararmos, de observarmos e também de intervirmos para proporcionarmos uma qualidade de vida emocional para nossas crianças, que isso é o principal, onde elas consigam, apesar de toda essa situação externa, elas consigam ter um desenvolvimento interno, intelectual, emocional, cognitivo dentro da sua faixa etária. A gente não pode, de alguma forma, permitir que as coisas aconteçam, que a gente receba sinais, informações cotidianas da criança e isso não seja levado em conta. E a outra questão é, mas se eu assumo que a minha criança está com problemas, então de repente eu posso querer me culpar. A culpada sou eu, mãe, ou sou eu, tia, ou avó, ou pai, porque não consigo gerenciar essa situação, ou porque não percebi isso antes. Não existem culpados. Existe uma situação que foge ao nosso controle, existe um caos, até digamos assim, um caos cósmico, onde esses seres em desenvolvimento estão também captando a energia e as situações que estão acontecendo ao seu redor. Vamos então contribuir, e para contribuir é necessário também que eu possa estar o mínimo tranquila, bem, compreensiva, empática, para ser um agente de cura ou um agente de apoio para essa criança. Se eu percebo que minha tolerância, se eu percebo que a minha ansiedade, se eu percebo que algumas questões internas minhas não estão me deixando conduzir a minha própria vida, seria interessante também que eu pedisse ajuda. Porque a gente sabe que tudo isso aí está mexendo psicologicamente muito nas crianças, adolescentes, adultos, idosos. Então a gente tem que parar para ver que deve haver e há um caminho para se resgatar ou se proporcionar a essas pessoas, em particular, no caso aqui, nas crianças, um clima, uma energia que ela possa trabalhar a personalidade dela, né? Para que ela consiga se sentir bem, elevar sua autoestima, ter uma concentração maior nas atividades do cotidiano, nas atividades escolares. E isso também é uma tarefa nossa, esse olhar clínico sobre nossas crianças. Se elas mudam de comportamento abruptamente, ou se elas vêm mudando de comportamento, se denotam medos que antes elas não demonstravam, não tinham essa sensação de medo, se elas têm dificuldade na grafia, na cognição, na construção do afeto, da relação interpessoal, vamos parar, vamos prestar atenção e vamos cuidar dessas pessoinhas que estão passando por essa turbulência toda como nós, mas que muitas vezes não têm um ponto de apoio, principalmente em seus lares. Então, é mais que chegada a hora da gente se preocupar com essas questões psicoemocionais das nossas crianças. Prestemos atenção e vamos cuidar, porque a hora é justamente agora. Tempos difíceis, mas há caminhos. E vamos trocar e vamos interagir em prol da questão emocional, né? E da tranquilidade de uma forma maior das nossas crianças. É esse o recado.